RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Meio-dia em ponto, tá começando o nosso Rio Grande em Movimento, aqui é na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, a partir de agora até entrevistas, notícias, tudo que você precisa, nós traremos aqui, para você ficar bem informado. Outra coisa, uma boa tarde, um bom dia para você, obrigado por você deixar a gente entrar no seu estabelecimento comercial, na sua casa, aqui na capital, na grande Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga. Olha só, pessoal lá de Santa Maria, pessoal lá de Santa Cruz do Sul, também Serra, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, alô Bagé, alô Pelotas, Rio Grande, Zona Sul, o nosso estado também ligado pelo 524 ou 24. Agora, aí você diz assim, pô, e aí minha amiga, meus amigos, não tem net em casa, então você diga para ele entrar na página Chiclé. Bota aí, Chiclezão. Eita, coisa séria. Na página do Facebook, você nos encontra também pelo mundo. Me roda a vinheta do Ribeiro Neto e as verdades da mola aí. Roda aí para mim. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. E aí, mano? Tudo bem? Quais são os destaques de hoje? Eu não sei se eu acredito no que me dizem, que eu estou cada vez mais bonito e cada vez mais estiloso. É verdade isso ou estou tentando me agradar, hein? Não, tá mesmo. Olha só. Né? E a camisa é mesmo. Eu tô moderno, cara. Eu tô estiloso, assim, sabe? A gente não combinou, né? Hein? A gente não combinou aqui. Olha aqui, olha. É o link, cara. É o link, cara. É o Rio Grande em movimento. Olha aqui, ó. Verdades da bola hoje. É uma semana cheia para a dupla Grenal, né? Afinal de contas, o Grêmio tem o América Mineiro, onde vai com o time reserva, mas está mais preocupado com a recuperação dos seus jogadores, visando terça-feira que vem o River Plate. E o Inter não. O Inter vai secar com todas as forças o Palmeiras, que pega o Ceará, que aliás ontem empatou com o Botafogo em 0-0, né? Joga em São Paulo. E depois uma avalanche vermelha na segunda-feira, 8 da noite, contra o Santos. Tá, quando é que joga o Palmeiras? Amanhã? Palmeiras não, Palmeiras joga no fim de semana. Desculpe. Opa! Saúde! Tá vendo? Tá bem? Vou te dar um trio legal aí, tu fica feliz, tá? Claro. Beleza, tá bem. Olha aqui, então, daqui a pouco, o João Batista Filho e a reportagem. Rinite, é primavera. É primavera. Vem cá, me diz uma coisa, o Palmeiras joga quando, brasileiro? Falou? No fim de semana. Lá no fim de semana? Sim. E tu acha que o Ceará vai parar o Palmeiras? Cara, o Ceará quase parou o Grêmio. O Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã. O Ceará só perdeu pro São Paulo no último minuto. O Ceará ganhou do Corinthians. Então. Tá bem. Vale tudo, vale tudo. Olha, a última informação que eu recebi da Fernanda e a bateria. Então é o seguinte, ó. Eu nesse momento empresto o meu fone, entendeu? Fernanda, então, estamos ligados de novo. E eu já volto com as verdades da bola. Não saia daí. Muito bem. Daqui a pouco eu vou chamar a Lilian. Também vamos ter a previsão do tempo. Mas nós vamos já para a minha primeira entrevista de hoje, que é o João Alves Medeiros, já está aqui, doutor João Alves Medeiros, psiquiatra. Nós vamos falar com ele, porque hoje a Organização Mundial da Saúde alertou que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Tudo bem, doutor? Tudo Como bem. vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria já começar perguntando para o senhor quais os transtornos mais comuns nessa idade. Bem, eu quero agradecer primeiro pelo convite e dizer que é muito importante a gente poder falar sobre esses problemas que acontecem nesse período da vida, porque muito tem se negligenciado, a gente pode dizer assim, em relação à juventude, quanto às ações de saúde, principalmente da saúde mental, né, e preventiva da saúde mental,
para essa fase da vida. Se acredita que, bem, por serem jovens, por serem pessoas muito jovens, não teriam, teoricamente, grandes problemas. Só que isso não é verdade. Parece que tem aquela imagem de que o jovem consegue superar com rapidez, com exatamente, né? Então, assim, bem, ser jovem, está cheio de vida, né? Tem uma crença popular de que a juventude ela é sinônimo de vida, e não necessariamente as coisas acontecem desse jeito, né? Os jovens, eles estão mais vulneráveis até para desenvolver alguns problemas e alguns transtornos que são transtornos graves, que levam inclusive ao suicídio. E cada vez mais a gente tem percebido isso na sociedade, com vários movimentos que fazem com que essas coisas aconteçam. Como, por exemplo, a instituição do bullying, a instituição de alguns tipos de movimentos sociais que fazem com que as pessoas tenham maiores problemas nesse sentido, o Baleia Azul e posteriormente algumas outras ações sociais que fazem com que essas coisas sejam mais intensas ainda. E o sofrimento que o jovem passa é um sofrimento muito grande, que leva inclusive à possibilidade do suicídio, né? E o suicídio, esse é um outro problema na juventude, que o suicídio ele não é aquele suicídio tradicional em que a pessoa, né, pega uma arma ou toma os remédios ou pega uma forca, uma corda para se enforcar. É um suicídio mais que pode ser confundido com outras ações, como, por exemplo, dirigir irresponsavelmente, como, por exemplo, se expor em situações de maiores riscos, com mais intensidade, e que passam, de uma forma ou de outra, despercebido como suicídio. Parece ser muito mais um comportamento, digamos assim, irresponsável do que exatamente um suicídio. Mas essa parte do jovem, da criança, adolescente, desenvolver esse sentimento, essa coisa, não passa também um pouco pela negligência do pai e a mãe, que acham que dando uma boa escola, dando uma boa casa, dando bons materiais e tal, preenchendo alguns espaços, não aquele sentimental, aquele da conversa, olho no olho, aquele também de saber ouvir o seu filho, né? Ouvir a crítica que o filho tem para dizer. Passa por isso também, essa falta de diálogo? Também. Os problemas, essas negligências, elas acontecem em vários níveis, desde a família até o Estado. As políticas públicas também, a gente não tem ações de políticas públicas que são específicas, preventivas para essas situações, né? Porque as políticas públicas, elas precisam também reconhecer que essa fase da vida é uma fase da vida essencial para a construção de uma vida adulta mais saudável. Sim. Quanto mais precocemente nós agirmos e quanto mais precocemente nós tivermos ações políticas em saúde preventivas na infância e na adolescência, maior a quantidade ou maior o nível de saúde mental no adulto, para o resto da vida. Pais separados separam ali com a criança entre 9 e 12 anos, ou já na adolescência também influi bastante, porque o que a gente vê mais são muitos litígios, né? Muita briga, muita birra entre pai e mãe, e as crianças estão no meio e eles não querem nem saber. Aí exatamente. Fazem alienação parental de um para o outro, né? A separação em si, ele não é um grande problema de adaptação para as crianças. O problema é a forma como a separação acontece, né? Então, separações litigiosas, é bem o que tu disseste. Separações litigiosas realmente acometem muitas crianças. Os adultos precisam ter claramente que os filhos estão no meio da relação, e quem precisa excessivamente ser protegidos são eles, né? Em detrimento, muitas vezes, dos próprios interesses do casal. O casal vai precisar perceber que, em primeiro plano de proteção, são os filhos, né? Depois, eles têm que se proteger, sim, eles têm que se cuidar, mas não no sentido de envolver os filhos nesse litígio, né?
Então, situações, por exemplo, de violência doméstica, eu trabalho diretamente com a violência doméstica lá na universidade, oferecendo serviços de assistência para situações de famílias que estão em situações de violência doméstica, e é muito comum a gente verificar que os filhos ficam no meio da relação, servindo como agentes manipulados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso para as crianças, isso para os filhos, para as crianças e para os adolescentes é extremamente desgastante, extremamente destruidor. Porque a criança e o adolescente não consegue ter essa visão muito mais ampla e muito mais concreta, clara, das coisas que estão acontecendo. Se para os adultos já é difícil, para as crianças multiplica inúmeras vezes. Mas sabe o que eu acho, doutor, também? É uma opinião pessoal de vivência apenas, né? Não sou... Obviamente, sou leigo, o senhor é o técnico, mas as pessoas deixaram de buscar os profissionais para ajudar. Porque tem um momento na vida que todo adulto vai precisar ir num psicólogo ou num psiquiatra. E tem um preconceito muito grande nessa questão. Sim. Né? Ou fazer uma análise, ou uma coisa, para se melhorar como pessoa também. Para poder oferecer para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, uma vida melhor. Então as pessoas vão acumulando problemas, vão acumulando, e daqui a pouco, numa separação, explode tudo. Explode toda ressentimento, mágoa que tinha lá, que não resolveu com os pais, que não resolveu com a mãe, que e explode tudo naquilo, e explode às vezes em violência, claro. Explode, né? Claro. O senhor não acha que as pessoas hoje, ainda que a psiquiatria e a psicologia hoje estão muito mais abertas, estão muito mais sendo muito mais faladas, assim como o suicídio, mas as pessoas ainda têm um preconceito de ir no seu consultório e buscar ajuda? Muito grande, muito grande. Isso diminuiu consideravelmente nos últimos tempos, mas ainda é muito frequente, porque psiquiatra e psicólogo ainda é associado com loucura, e loucura é uma das coisas que mais assusta a sociedade, né? Então, assim, eu estou ficando louco, ou eu posso estar ficando louco, eu estou perdendo a noção da realidade, e não é assim, né? Então, atrapalhações, fragilidades, dificuldades da vida, isso acontece com todo mundo. E nós, como profissionais, estamos prontos para poder ajudar. E essa ajuda, ela tem que ser individualizada, né? Não existem receitas. Não existem receitas que podem caber ou que podem ser utilizadas por todo mundo e dizer, não, eu vou seguir essa receita e vai dar tudo certo. Isso não existe, isso precisa ser analisado realmente por cada indivíduo, em cada situação, para que a gente possa indicar, ajudar essa pessoa a construir a sua história e que essa história não seja uma história assim tão destruidora, né, tão potencialmente destruidora, ou que possa trazer um comprometimento e um preço enorme na vida das pessoas posteriormente, né? Essa questão aí é muito clara, porque nós aqui na RDC TV temos um espaço aberto desde que nós estamos no ar. Nós acho que já recebemos aqui, olha, eu não vou conseguir contar, mas mais de 10 psiquiatras passaram por aqui falando sobre essa questão, psicólogos, enfim, porque nós precisamos falar sobre essas questões. Nós precisamos que as pessoas desmistifiquem essas questões, e que se alguém está aí do outro lado da televisão, está precisando de uma ajuda, busque o profissional, mas busque o profissional preparado, o psicólogo, o psiquiatra, né? Eu não tenho nada contra ninguém, mas muitas pessoas procuram outro tipo de profissional que se avizinha, de treinamento mental, de não sei o quê. Olha, pode dar certo para uma pessoa, mas é muito... Para outras, não. É muito frágil lidar com uma doença mental, porque às vezes a gente desenvolve essa patologia. Todo mundo já teve isso. E a gente precisa conhecer o que existe de potencialidades nesse sentido, o que existe de possibilidades de ajudas nesse sentido. Eu estou encaminhando agora o meu pós-doutorado, estou indo para os Estados Unidos, e nós vamos fazer um estudo comparativo entre a produção das políticas públicas justamente para essa população, para a população jovem, entre os Estados Unidos e entre aqui o Brasil, mais especificamente Canoas e Porto Alegre,
E nós vamos fazer isso específico, por exemplo, para a população LGBT. Né? Então, as populações minoritárias, por exemplo, nós temos um altíssimo índice de transtornos mentais, justamente porque a gente não tem esse preparo e essa disponibilidade, essa disposição, né, de produção de políticas públicas para que essas pessoas consigam ter os apoios, ter as ajudas e evitar problemas maiores. O índice de depressão aumenta consideravelmente, o índice de suicídio aumenta consideravelmente, o índice dos outros transtornos mentais também aumentam consideravelmente. Então, um dos problemas que a gente precisa rebater, né, destruir ou diminuir é justamente o preconceito, isso que tu estavas falando. Né? O preconceito ao outro e o preconceito de buscar um tratamento, buscar uma ajuda. Quando eu estou num estágio que eu não tenho mais, estou perdendo o controle. Você está perdendo o controle na família, nos amigos e todas essas questões. E nem precisa chegar nesse ponto, né? Assim, eu estou sofrendo de alguma forma. Sim. Não consigo resolver sozinho. Bem, eu preciso de ajuda. Verdade. E isso não é significado, isso não é sinônimo de fragilidade, de fraqueza ou de falta de caráter ou de sei lá o que, né? Que se coloca tantos adjetivos destruidores e diminuidores da característica daquela pessoa por precisar de uma ajuda profissional. Muito pelo contrário, né? É justamente uma forma muito mais madura de conseguir fazer os seus enfrentamentos. O senhor vê assim, como profissional, e aí está fazendo até seu doutorado aí, pós-doutorado. Pós-doutorado, desculpa. Uma sociedade doente? Sim, nós temos um alto nível de doença, né? Mas, em contrapartida, e é justamente esse o foco do meu doutorado, nós temos um alto nível de excelência, né? Em todos os âmbitos, né? E nós estamos na ciência mais acostumados e mais focalizados, por exemplo, nas doenças. Mas para conhecermos, quais são as saídas que se existem para as doenças? Nós temos que conhecer o que acontece na excelência, o que acontece nas situações em que as pessoas vivem muito bem, se dão muito bem, né, e conseguem realmente ter um destaque social e uma transformação social e ajudar as pessoas que estão junto com elas, no sentido de continuarmos crescendo e no sentido de termos mais altos níveis de saúde e de saúde mental. Ok. Doutor João Alves Medeiro, psiquiatra, e falando aqui sobre essas complicações, o preconceito, né, e também a questão do suicídio e a depressão. Um prazer lhe receber aqui. Prazer. Seja bem-vindo sempre. O senhor vai para os Estados Unidos? Em dezembro. Em dezembro. Tá. Em dezembro estaremos lá. A Lilian está a postos aí, já está tudo bem na redação, podemos chamar. Lilian Abelim, bom dia. Bom dia, Forcolém. Agora estou aparecendo aqui direitinho, tudo bem? Tudo bem. Bom dia também para os nossos telespectadores. Vamos iniciar falando sobre a previsão do tempo, né? Que, como eu disse ontem, a temperatura ia aumentar bastante nessa semana. Teríamos aí bastante sol e bastante calor, pois ele já está chegando aqui em Porto Alegre e também em todo o estado, né? Vamos ver como é que vão ficar as temperaturas hoje aí. Aqui na capital a gente amanheceu com bastante sol, tempo bem bonito e as temperaturas já um pouquinho mais elevadas, né? As temperaturas vão continuar subindo. Nós tivemos ali em Novo Hamburgo, na região metropolitana, assim como aqui na capital, amanhecemos com 16 graus e vão chegar aos 28 os termômetros já nessa terça-feira. Lá na Serra, em Caxias do Sul, amanhecemos com 14, mas elas vão ficar com máximas de 22 graus. Em Rio Grande também, bastante sol, assim como em Passo Fundo, onde as máximas chegam aos 27 graus. E lá na região central, em Santa Cruz do Sul, vão chegar aos 30 graus as máximas hoje. E, como eu disse ontem, essa vai ser a tendência nessa semana mesmo. A semana deve ser toda assim, de bastante calor nas diversas regiões aqui do Rio Grande do Sul.
E agora, indo às notícias, uma das mais importantes que temos nesta manhã é a respeito de uma operação que aconteceu lá no noroeste do estado, lá na região das Missões, em Santo Ângelo, nesta manhã. Inclusive, temos uma imagem que foi divulgada pela Polícia Civil. Essa operação prendeu, nessa manhã, suspeitos de homicídios ordenados por um detento aqui do Presídio Central, aqui em Porto Alegre, né? A operação foi lá em Santo Ângelo. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão lá no município. 4 pessoas foram presas, 3 homens e uma mulher. Foi feita também a apreensão de drogas e de uma quantia em dinheiro, e os suspeitos também foram autuados em flagrante por conta dessa apreensão. A investigação segue, mas para apurar os homicídios, né, que estão envolvidos, então. Outra notícia ainda a respeito do feriado de Aparecida. Como eu disse aqui na sexta-feira, a gente sempre tem a tradicional procissão de Aparecida aqui dos motociclistas em Porto Alegre. Foram cerca de 30 mil participantes nessa 44ª edição, pois saiu o levantamento da IPTC sobre a quantidade de multas que foi feita pela IPTC entre os motociclistas. Foram aproximadamente 900 motociclistas multados durante a procissão. Entre várias infrações aí, foram manobras perigosas, que é o que a gente costuma ver, né? Se a gente passa de carro durante a procissão, a gente até enxerga algumas. Acrobacias, falta de escapamento, alguns também sem capacete ou sem alguma parte da moto, como retrovisores. Foram 48 denúncias de disputas de rachas também. E lembrando que o trajeto é aquele, eles saem da Avenida Augusto de Carvalho e se deslocam até o Porto Seco, na Zona Norte, sempre em todos os feriados de Nossa Senhora Aparecida. Foi além, daqui a pouco mais notícias. Muito bem, Lilian, obrigado pelas notícias aí, pela previsão do tempo. Tempo maravilhoso. E olha, eu quero só dizer uma coisa aqui, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Na verdade, o que significa alimentação saudável? Você costuma ler os rótulos dos alimentos? Será que sabemos que estamos consumindo? Daqui a pouco uma nutricionista vai nos dar umas dicas importantes aqui. Mas depois dos comerciais, vem aí o Ribeiro Neto com as verdades da bola. Já, já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Estava conversando no telefone aqui com o presidente Marcelo Medeiros aqui. É bom esse presidente, né? Está fazendo uma campanha incrível, né? E logo, logo estará aqui na RDC TV. Olha aqui, ó. Antes de mais nada, você não pode perder. Essa semana, 3 carros do Trilegal Tchê. Tem Renault Kwid da premiação, tem também Fiat Mobi. E no prêmio principal, uma baita caminhonete Hilux, cabina dupla de R$112 mil, minha gente. É isso mesmo. Tem os 20 sorteios de R$2.000, normal, e mais um Renault Kwid, um Fiat Mobi e uma caminhonete Hilux, cabine dupla de R$112 mil. É isso mesmo. Essa semana é carro atrás de carro no Trilegal Tchê. E o Trilegal Tchê é diferenciado, que é pro interior do estado do Rio Grande do Sul. Não concorre com o outro Trilegal, que é aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Por isso que o Trilegal Tchê tem muito mais chances de ganhar. E o Trilegal Tchê é o certificado de contribuição da APAI. Quando você adquire o seu Trilegal Tchê, você está contribuindo com as ações da APAI aqui no estado. E ainda concorre a prêmios. Trilegal Tchê Especial, sua vida muito mais. Trilegal! Muito bem, vamos começar com o Internacional, já que falei há pouco aqui ao telefone com o presidente Marcelo Medeiros. Negócio seguinte, João Batista Filho. Então quer dizer que o Inter agora, o D'Alessandro é titular do time do Inter ou não? Essa é uma pergunta que muitos torcedores estão fazendo. Se D'Alessandro será ou não titular do Internacional? Na sequência a gente vai responder isso, mas eu tenho uma outra informação de bastidor aqui, Ribeiro Neto. Acontece que Rodrigo Moledo, ao que tudo indica, vai treinar hoje à tarde no CT do Internacional, após 30 dias de uma lesão muscular que lhe afastou por um bom tempo. E eu só vou te dar uma estatística, meu querido Ribeiro Neto.
Com o Moledo em campo, o Inter tem 72% de aproveitamento. Isso é superior ao índice do Palmeiras. Sem o Moledo, nas 10 partidas em que ele não pôde atuar no Brasileirão, 50% de aproveitamento. Uma campanha de meio de tabela. Ou seja, o Moledo faz diferença nos números do Internacional, Ribeiro. Pois é, e eu acho que faz mesmo, né? O Moledo, ele é um cara que eu... Tem que ir na Câmara da Verdade. Eu digo as verdades. Eu, no início, achei que o Moledo estava pintando como ex-jogador. Quando o Moledo chegou da Grécia aqui, meu Deus do céu, olha, eu digo, o que é isso que o Inter fez? E olha que o Inter ficou brigando pelo Moledo. Mas, como aqui são as verdades da bola, eu tenho que reconhecer que ele conseguiu se adaptar, se afirmou, e hoje forma com o Cuesta uma dupla espetacular. E é um dos alicerces da campanha do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Mas e aí, JB? Me fala, o que tem mais por aí? Tem D'Alessandro. O capitão tá de volta, não necessariamente com a abraçadeira, que segue com o Rodrigo Dourado. Foi até um gesto bonito no vestiário. O Odair entregou a abraçadeira pro D'Alessandro. O D'Alessandro foi lá e colocou ela no Rodrigo Dourado. Mas o D'Alessandro pode ser novamente titular do Inter. Quem responde isso é o repórter Giovanni de Oliveira. A reta final do Brasileirão é a hora para a volta de D'Alessandro? O meia era titular absoluto até a 4ª rodada, quando o Inter perdeu para o Flamengo. Resultado que deixou o time em 13º. O desempenho na largada não foi bom. 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Nas seguintes, Odair perdeu o meia lesionado e o rendimento melhorou. Um turno depois, o Colorado venceu o Flamengo e assumiu a ponta da tabela, posição mantida com a vitória no Grenal. Mas, nos jogos seguintes, uma queda. 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Mesmo desempenho lá do começo do campeonato. O detalhe é que a única vez em que saiu com os 3 pontos no período foi contra o Vitória. Coincidência ou não, na vez em que Dali saiu jogando. O ídolo também iniciou a partida contra o São Paulo, e foi ele quem tocou para Victor Cuesta escorar para Damião no gol da virada colorada. Com o argentino em campo, o Inter ganhou e jogou bem. Talvez tenha sido, no retorno, a nossa melhor atuação. Mesmo com um bom desempenho recente, não dá para afirmar que D'Alessandro estará em campo contra o Santos. Perguntado sobre a titularidade do argentino, Odair Hellmann fez mistério. Nós temos a semana para pensar e trabalhar, a gente vai pensar com calma. O D'Alessandro está conseguindo jogar muito bem e como todos os jogadores do grupo, da equipe, então certamente a gente vai pensar com muita tranquilidade durante a semana, até para não passar. Se eu te der essa informação aí, eu passo a informação pro Cuca, que é um grande treinador, que haja um jogo decisivo, difícil. Tá aí a matéria do repórter Giovanni de Oliveira, e a pergunta que eu te faço é essa, Ribeiro Neto. Tu escalaria o D'Alessandro no teu time? Olha, isto também merece a Câmara da Verdade. Olha aqui, vocês sabem muito bem que tá aqui um jornalista que tem, assim... O D'Alessandro, eu não posso dizer que é meu desafeto. Eu acho que nós nos respeitamos, né? Eu sempre fui muito crítico, né? Ao que eu acho que é uma coisa em demasia. Há um jogador que é importante, que é ídolo em vacas magras. O D'Alessandro conquistou a sua idolatria, né? Muito com o básico que aconteceu há 7, 8 anos, né? Depois o Internacional só conquistou o título gaúcho. Mas tudo bem, ele é um líder natural, eu acho que ele é um marqueteiro, não tem problema nenhum. Só que eu reconheço a sua importância para o clube. E vou dizer mais, eu reconheço que neste momento ele agregou ao time do Internacional. Então, não estou sendo incoerente. Eu estou usando o momento para dizer que mesmo achando que o D'Alessandro já está cruzando uma linha quase do fim de carreira, ele ainda pode ajudar o Inter na campanha do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Vamos falar de Grêmio, seu JB. É verdade que já tá de volta o tricolor e tem Luan como a principal dúvida, o cara que tá tirando o sono de muita gente, né? O Luan tem aquele problema da fascite plantar, eu já fiz várias vezes aqui, né? A mãozinha, pra dizer, olha, na planta do pé tem uma inflamação, dói toda hora que o cara pisa no chão, é realmente complicado, tá, Ribeiro Neto? Mas o repórter Guilherme Paz já tá projetando o time do Grêmio na reapresentação hoje. Com 6 jogadores lesionados, o Grêmio está correndo contra o tempo no departamento médico. O mais novo problema é Luan.
Ele saiu mais cedo do jogo contra o Palmeiras, por conta da fascite plantar, que já o incomodou em outras ocasiões. Junto com Marcelo Groy, Bruno Cortez, Léo Moura, Ramiro e Everton, ele integra a lista de preocupações de Renato Portaluppi para o jogo contra o River no próximo dia 23. Você vê que hoje nós estamos sem praticamente 6 jogadores que vinham jogando. Não estou dando desculpa, mas nós não dependemos apenas do Luan ou do Everton. São jogadores importantíssimos, sem dúvida alguma. Mas a gente vai procurar recuperar também os outros jogadores que estão do departamento médico para que a gente esteja nessa reta final do Campeonato Brasileiro e na Libertadores com força máxima. O grupo se reapresenta na tarde de hoje no CT. E mesmo com a cabeça na Libertadores, o Grêmio ainda tem o confronto contra o América Mineiro no próximo sábado em Minas Gerais. A tendência é de um time alternativo, sendo ele Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bresser e Juninho Capixaba. Os volantes, Michel e Matheus Henrique. Na ponta direita, Marinho, Douglas, o jovem PP na esquerda e o centroavante André. A gente tem mais um jogo aí com o América Mineiro antes da Libertadores, então a gente tem que trabalhar essa semana aí para corrigir o que a gente cometeu de errado nesses jogos, porque foram decisões onde a gente poderia até assumir a liderança e a gente não conseguiu. Então, concentrar mais para que a gente não cometa esses erros, principalmente na Libertadores. E aí, meu caro Ribeiro Neto, dá para vencer o América Mineiro, continuar sonhando com a Copa, com o Campeonato Brasileiro, ou foca na Libertadores e esquece tudo? Não. Título não, mas o Grêmio tem que somar. Não, o Grêmio tem que somar pontos para permanecer no G4. Vai disputar com São Paulo e Atlético Mineiro. Esse é o dilema, né? E o time alternativo vai ter que fazer, tem que somar pontos. Não adianta, né? E todo o foco é terça-feira, beleza. Né? Mas eu gostei muito dessa escalação aí, porque a volta do Michel é fundamental para readquirir ritmo de jogo, porque o Michel tem que estar em campo na terça-feira contra o River Plate. Então, para mim, a coisa mais importante dessa escalação apresentada pelo Guilherme Paz aí para o jogo contra o América Mineiro. Agora, tem que continuar somando pontos, né? O título foi pro saco, mas a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores da América. E você, telespectador, você, seguidor, você que está no Facebook, nas redes sociais, é uma diferença muito grande entre G4 e G6. Pré-Libertadores, aí vai acontecer tudo o que aconteceu esse ano por causa da Recopa, né? Por causa do Gauchão. Atropela toda a pré-temporada e olha o que aconteceu aí na parte física dos jogadores do Grêmio, né? Então, vamos ver. Mais alguma informação aí, meu caro JB? Só que a reapresentação, hoje à tarde, a gente está na expectativa aí de tentar ou não descobrir essa lesão do Luan, se ela é grave, se ela não é. E tem uma última aqui que eu guardei, não menos importante, que eu guardei para o finalzinho. Recebi uma ligação de São Paulo, de um importante jornalista lá, que traz a seguinte notícia. São Paulo Futebol Clube está novamente interessado em Marcelo Groy. Não teve proposta, não teve nada certo, não dá para contratar agora, mas eles já viram que o Sidão não vai dar, que o Jean também não é o goleiro dos sonhos deles, que precisam de um novo goleiro, de um goleiro, né, aquele goleiro que passe a confiança necessária para um time do tamanho do São Paulo, e o Groy é o cara do momento. O grande problema, o Groy tem contrato longo com o Grêmio até final de 2020, então tem mais pelo menos 2 temporadas pela frente. E salário alto, R$420 mil é o que ganha o Marcelo Groy no Tricolor. Tu sabe que o que eu vou falar pra vocês não é nenhum absurdo, embora eu fale algumas bobagens. Algumas só, né? Pouquinho. Bem pouquinho, né? O Groy vai encerrar um ciclo no Grêmio no final do ano, né? E acho que daqui a pouco é uma negociação viável, sim. O Grêmio tem bons goleiros, inclusive não tá na seleção lá, né? Junto com o Tite. E na renovação que o Grêmio precisa fazer, não sei se não é um negócio que possa acontecer, não, hein? Não sei, não. Um abraço, JB, tá? Tchauzinho pra ti, tá? E você, beijo, fique com o Forcolei, Rio Grande em Movimento, pra Trilegal, sua vida mais Trilegal. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Faltando 23 minutos para 1, Rio Grande Movimento está de volta. Como eu disse, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. E se fala muito de alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável?
Será que a gente se perde nessas mesmo? Eu, por exemplo, tudo bem, doutora? Tudo bom? Paula Correia, nutricionista, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olha que coincidência, né? Porque eu, a partir de domingo, eu cortei o açúcar. Totalmente. Açúcar só na fruta. Muito doce. Doce é uma coisa muito prejudicial à saúde, né? O açúcar. O açúcar em excesso, né? Eu diria que é prejudicial à saúde. Se a gente tiver um pouco mais de equilíbrio, se a gente souber dosar, a gente consegue comer açúcar e não prejudicar a saúde. Mas se a gente escolher açúcares mais naturais, como das frutas, das saladas, né? O contido nos alimentos, a gente vai estar fazendo escolhas melhores para nossa saúde, né? Vai estar prevenindo várias doenças e complicações. O açúcar do mel é melhor do que qualquer outro açúcar? O mel e o melado, né? Eles têm uma extração mais natural. Né? Eles não passam por processo de refinamento, industrialização, né? Então eles são considerados açúcares mais saudáveis, né? Doces mais saudáveis, mas por um diabético, por exemplo, a gente também tem que cuidar a quantidade de mel e melado que ele vai consumir, porque isso pode alterar a glicemia dele. E os açúcares, esses açúcares que eles falam que são mais naturais, porém são cristais, são mais moreninhos, assim, não chega a ser o mascavo. Sim. São melhores? Sim. O açúcar mascavo e o demerara hoje são os açúcares mais saudáveis que a gente tem, né? Por eles passarem por menos processo de refinamento e conseguirem concentrar mais nutrientes, minerais, vitaminas neles. Mas eles são açúcares igual e a gente tem que ter bom senso no consumo. Então, o que devemos observar nos rótulos dos alimentos, por exemplo? Bom, os rótulos, eles são um meio de comunicação, né, entre produtor e consumidor. A gente poder entender e decifrar eles vai ajudar nas escolhas alimentares, levar um produto mais saudável para casa. Sim. Eu chamo muito atenção para a lista de ingredientes. Né? A gente entender que a lista de ingredientes ela está em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente é o que a gente tem maior quantidade no produto. A gente vai buscar um produto integral, a gente ouve muito falar em produtos integrais. Sim. Então, quando a gente vai escolher um pão integral, a gente tem que verificar se o primeiro ingrediente realmente é uma farinha integral. Né? A gente tem muitos pães que... Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho até medo de ler rótulo, porque daí a gente não compra. A gente tem um rótulo aí? Vamos ver um rótulo, a gente tem um rótulo aí, parece. Tem o rótulo? Vamos ver. Vamos ver. Eu fico muito... Olha lá, valor energético, 121. Tá. Isso é de pão, de um pão integral. Um pão integral. Primeiro, eu chamo a atenção para a lista de ingredientes, a gente entender ela que ela é decrescente. Depois a gente tem a tabela de informação nutricional. O que essa tabela nos diz? Né? Se eu olhar o valor energético, 121 calorias, eu não sei se essas calorias são de açúcar, são de gorduras, são boas ou ruins. Então eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais. O que eu identificaria, assim, para ver se esse produto é mais saudável ou não? O que tiver o mínimo de gordura trans, o que tiver o mínimo de sódio e o que tiver a maior quantidade de fibra. Esses 3 itens já dão um norte para a gente escolher. O que eu sempre olhei mais é o sódio e o gorduras saturadas. O gordura trans aí tá 0, né? Sim. O gordura trans 0 tem um porém, né? Porque a informação nutricional ela é baseada na porção. Então a gente vê ali uma porção de 50 gramas, 2 fatias, né? Nesta porção... Onde é que você viu isso? Lá em cima, informação nutricional, porção de 50 gramas, 2 fatias. Certo. Nessa porção tem 0 trans. Existe uma legislação para rótulos, né? E nessa legislação diz, se for 0,0 alguma coisa, eu posso dizer que é 0. Então, tem muitos produtos que têm 0 trans, mas na verdade ele pode conter um pouquinho. Então, nos pães é mais difícil isso acontecer, mas em sorvetes, né, em congelados, em produtos mais industrializados, normalmente tem gordura trans, mas naquela porção que está na informação nutricional está como 0. Como é que a gente vai identificar isso? A gente vai na lista de ingredientes ver se tem gordura hidrogenada. Se contém gordura hidrogenada, com certeza tem gordura trans. Mas tem que ler pra caramba o negócio. Tem que ler.
É um trabalho que a gente pode ir incorporando aos poucos, né? Cada ida ao supermercado a gente pode elencar Qual é o vilão da moda agora produto. que tá na farinha, que tá em toda a farinha? Como é o nome? Agora me deu um branco aqui. O vilão da moda? O glúten. O glúten. A Fernanda me lembrou aqui. O glúten é o vilão ou não é o vilão? Não é vilão. Não é vilão. O glúten, tem algumas pessoas que têm alergia ao glúten, intolerância ao glúten, e elas vão fazer exclusão desse produto. Eu não tenho intolerância, eu tenho que cuidar do glúten? Não, ele não chega a ser um vilão, né? O glúten, ele é uma proteína e ele tem um pouco mais de dificuldade de digestão. Para algumas pessoas causa um desconforto, um inchaço, e as pessoas acabam optando por tirar ele da alimentação. Mas isso não é uma regra. Tem pessoas que comem glúten e têm uma alimentação saudável, né? Não é uma coisa que a gente vai incentivar para todos. E eu sou um cara que tomo leite sem lactose, procuro tudo sem lactose. Até a maionese que eu compro, eu procuro sem lactose. Eu tenho alergia, isso me dá refluxo e coisa. Sim. Lactose é um... Ela entra na mesma categoria do glúten. Se tiver alergia, né? Se tiver alguma alergia, intolerância, desconforto, a gente faz exclusão. Senão, não tem uma indicação generalista para excluir isso. Nós recebemos outro dia um médico aqui e ele falou exatamente isso. Não, a gente só exclui o leite se tiver alguma alergia mesmo. Ou por escolha. Se tu quiser escolher excluir algum produto, algum item da tua alimentação, a gente tem que pensar em substitutos que vão dar esse suporte de vitaminas e minerais. No leite, por exemplo, cálcio. Então, a gente respeita as escolhas, as preferências alimentares, né? Mas a gente não incentiva a excluir produtos, né? E o sódio ainda é um vilão, né? O sódio a gente tem tomado bastante cuidado, porque como a gente tem comido muitos alimentos industrializados, a gente tem comido muitos aditivos, conservantes, corantes, e ali que está contido, né? A salsicha diz que é um terror, né? É. Mas também, assim, aquilo que você falou no começo da nossa entrevista, tudo equilibrado, quer dizer, você não come salsicha todo dia, mas no sábado, vamos fazer um cachorrinho quente, vamos comer uma salsicha? Isso é ter uma alimentação saudável, ter uma boa relação com a comida, né? Eu não vou incluir todos os dias produtos que eu sei que não são considerados tão benéficos para a saúde. Mas em algum momento eu tenho um aniversário, um evento, onde eu vou consumir esses produtos. Tem médicos e nutricionistas que falam que nós devemos comer a gordura natural, a gordura animal. Sim. Devemos comer até para lubrificar, inclusive, o intestino, que é uma das coisas. Obviamente, não substitui. A verdura também tem que estar dentro dessa base aí. Sim. Isso é verdade. Então, a carne de gado, a carne de o gado, pouco de gordura. O porco, o peixe, o frango, né? São proteínas que a gente pode incluir no nosso dia a dia, se for de nossa escolha, né? Onde tem o colesterol, e o colesterol é importante para o nosso funcionamento, para hormônios, né? Enfim, a gente pode e deve comer colesterol, a gente não pode comer em excesso, né? Então a gente pode mesclar, cada dia da semana comer um tipo de carne diferente. Tá, e a galera que vai pro vegano, aí deixa a proteína, de repente radicaliza, deixa a proteína animal de lado. Nós somos carnívoros há milênios. O gaúcho come bastante carne. Não, e o gaúcho, então... né? Então, assim, não tá deixando de colocar uma proteína animal, se não pode ser perigoso? A gente tem que ter um acompanhamento bem de perto, né, de pessoas vegetarianas, veganas, justamente por essa exclusão. Em alguns momentos a gente tem que fazer alguma suplementação, se necessário, e a gente acompanha muito... O que você substituiria para fazer essa proteínas vegetais que a gente tem hoje, né? Todas as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né, soja. Inclusive o feijão, ele é muito rico em ferro, né? Sim. Então a gente acaba tentando fazer essas substituições. Sementes, castanhas, nozes, amêndoas também tem bastante proteína. É verdade. Tem alguns vegetais verdes escuros também que tem bastante. São muito carinhos, né? São muito carinhos. Mas a gente pode usar o feijão, né? A lentilha, o grão de bico, que é mais acessível. Isso, fazer essa substituição. E caso seja necessário suplementar alguma vitamina, como a B12, por exemplo, que normalmente é a vitamina que baixa nos vegetarianos, a gente vai ver uma suplementação e vai suprir essa necessidade. 2 perguntas. Eu já, há mais de 6 anos, uso só banho em casa. Não uso mais o óleo que seria vegetal. Sim. Segundo alguns estudos, aí não é bem isso, né? Que causaria câncer mesmo. Porque, segundo o Dr. Lair Ribeiro, que é um cara, um YouTube que é, né? Que antes dos anos 30 não havia o infarto do miocárdio. Ele acaba começando a partir dos óleos vegetais. Que eles fizeram uma propaganda negativa, um fake news contra a banha,
e aí retirar a banha. Você concorda com isso? Eu acho que tem muito terrorismo nutricional, assim, né? Um dia é vilão, é proibido, o ovo também, exclui, né? Agora pode, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter um bom senso no consumo. A banha, ela é de uma extração natural, né? Ela é uma coisa mais caseira, mais natural, com poucos aditivos. Se usada numa quantidade, né, não exagerada, ela pode sim ser incluída no nosso dia a dia. A diferença é que a banha tem o colesterol, tem a gordura animal, e o óleo vegetal não teria essa gordura animal, esse colesterol. Né? Mas dentro dos óleos vegetais a gente tem uma gama de óleos vegetais e a gente ouve muito falar que eles são alterados, né? Os antigos comiam banha no pão, né? Você sabe disso, né? Passavam com manteiga, botavam um açúcar em cima, faziam... É como comer uma manteiga, né? Uma gordura. Então, a gente vai ter bastante atenção com pessoas que têm um colesterol alto, por exemplo, para dosar bem essa banha, mas ela não é excluída ou proibida. E também você exclui a margarina e substitui com manteiga? Sim. A margarina também é boa, né? Se vocês tiverem um tempinho, leiam um rótulo de margarina e me digam o que vocês entenderam do que diz ali, né? Lixo, então, né? Porque se tem muitos nomes que a gente não conhece, não sabe pronunciar, nunca ouviu falar, é porque é muito industrializado, né? Corre. Então, a manteiga, a gente sabe o que tem ali dentro, tem poucos ingredientes ali, e a gente sabe como faz a manteiga, o que vai nessa receita. Sim. Então, ela se torna bem mais natural, bem mais saudável e indicada, né? Ok. Paula Correia, nutricionista, obrigado. Obrigada. Tudo de bom, tá? Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada pelo convite. Vamos à nossa redação. A Lília Belim tem informações. Forcolém, sobre a notícia que nós demos na última quinta-feira aqui no programa, dos advogados envolvidos com a facção dos Bala na Cara, que planejavam matar um juiz aqui na capital. Dois advogados foram presos ontem aqui em Porto Alegre. Anderson da Rosa foi detido em casa, no bairro Petrópolis, e Anderson da Cruz se apresentou no DEIC, na Polícia Civil, durante a noite. O terceiro advogado, Anderson Rembó, ainda está sendo procurado, e o Rosa, os três são Anderson, né? O Rosa foi detido por participação em organização criminosa e coação de testemunhas. Ele que informaria a facção sobre a rotina do juiz, que eles estavam planejando matar, o juiz que era responsável por mais de 60 processos envolvendo a facção, Felipe Kneuck de Oliveira. E o Rosa também informaria o líder da facção, conhecido como Minhoca, o José Dalvani Nunes Rodrigues, sobre as testemunhas que estavam em processos relacionados a ele, e então a facção impedia essas testemunhas de comparecerem nas audiências. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça, mandado de prisão preventiva, ontem, pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Outra notícia, Forcolém, é que um adolescente de 16 anos confessou o assassinato, aquele caso que ocorreu na madrugada de sábado e causou grande tumulto em frente a uma festa de uma escola de samba aqui em Porto Alegre. Esse adolescente confessou a morte, então, de Davi dos Santos Promocena, de 27 anos. Foi depois de uma festa da Academia de Samba Praiana, ali na Avenida Padre Cacique, na Zona Sul. Ele foi apreendido na segunda-feira pela Polícia Civil, ali na Vila Buraco Quente, que fica no Morro Santa Teresa. Também foi encontrada lá a mesma arma do crime, teve cápsulas encontradas no local do crime. Uma pistola calibre 9 milímetros. Também foram encontradas 52 unidades de munição do mesmo calibre, carregador, pinos de cocaína, pedras de crack. E a vítima tinha antecedentes criminais e, segundo a polícia, a motivação do crime seriam desavenças ligadas ao tráfico de drogas. Daqui a pouco mais notícias, Forcolém. Cada vez mais jovens adolescentes são os patrões, né, da boca. E nós precisamos rever essa legislação urgente. Não é ficar debatendo com pessoas que acham que vão mudar a segurança pública sem punição. Não existe isso. Então, um garoto com 16 anos que pode votar, que inclusive muitos adolescentes querem até dirigir, né, querem ter carteira de habilitação, matam
e aí vai ficar 2 anos e meio dentro da fase lá e vai ficar se recuperando. Em relação àqueles advogados, eu já falei semana passada, já foram até, a carteira da OAB deles foi suspensa pela OAB e já passaram para o outro lado, então eles têm que pagar muito bem por que estão fazendo, servindo crime, inclusive fazendo uma motinação para matar um juiz. Isso é gravíssimo. Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Rio Grande Movimento de volta, 5:01. Quero lamentar hoje a morte de Gil Gomes, aos 78 anos. Morreu ele que tinha mal de Parkinson, morreu esta manhã. Ele ficou consagrado também no rádio em São Paulo e depois na televisão, através do programa Aqui Agora. Vamos para a redação, Lília Belim. Forcolém, uma notícia inusitada em Gravataí. Criminosos simularam estar armados e usaram um guarda-chuva para roubar um veículo no estacionamento de um supermercado aqui na região metropolitana. O carro foi roubado dentro de um estacionamento no bairro Santa Cruz, por volta das 8:30 da noite dessa segunda-feira, um veículo Cobalt. Eles foram presos, eles conseguiram fugir, acabaram presos na RS 118, ali no limite com o município de Cachoeirinha. E dentro do carro que foi roubado não tinha nenhuma arma de fogo. Eles utilizaram mesmo, segundo a polícia, um cabo de guarda-chuva para conseguir levar o carro. Outra notícia, Forcolém, é a respeito do horário de verão, né? Que nós tivemos, então, novamente uma mudança na data, né? Pela terceira vez, o governo federal alterou a data de início do horário de verão nesse ano. Agora, então, fica novamente no dia 4 de novembro. O horário que estava originalmente previsto para iniciar nesse mês, para iniciar em outubro, para não atrapalhar as eleições, foi transferido para o dia 4 de novembro, que é o mesmo dia da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí o MEC pediu novamente para trocar para o dia 18 e agora novamente troca, então, para o dia 4, segundo a assessoria da presidência, conforme um decreto do presidente Michel Temer. O horário vai agora, com certeza, começar no dia 4 de novembro e não vai ocorrer mais nenhum adiamento. A gente volta amanhã com mais notícias. Forcolém, um bom dia para você e para todos os telespectadores. Obrigado, Lilian, para você também. Obrigado pelas notícias. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos ao meio-dia. Vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Beijo. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.